aplauda esse Deus. Ele é digno. Ele é Senhor. Ele está aqui manifestando sua glória, seu poder, sua graça entre nós. Amém, querido? Bom estar na casa do Senhor. Se você pode, abre sua Bíblia, por favor, na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 29. Carta que foi escrita ao povo de Éfeso, capítulo 4, verso 29. Você encontrou? Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Eu leio mais uma vez: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Vamos orar. Pai, fala conosco nesta noite. Que o Teu Espírito já derramado neste lugar nos convença, nos converta, através da Tua palavra, Pai. Que os frutos da Tua palavra sejam frutos dignos de um arrependimento. Enquanto a Tua palavra é pregada, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja entrega, Pai, que haja reconciliação, que haja batismo com Teu Espírito e que todos nós saiamos daqui, da Tua casa, envolvidos, transformados por Ti mesmo, Pai, para viver os melhores dias da nossa vida sobre a terra, fazendo a Tua vontade. Nós oramos com fé, nós nos entregamos a Ti, fazemos isso no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Você que crê, diga glória a Deus. Pode tomar o seu lugar nesta noite, em nome de Jesus. Quero falar com você nesta noite sobre palavras. E começo dizendo que em algum tempo da nossa vida, todos nós aqui já pronunciamos alguma palavra das quais nós nos arrependemos. Quem aqui já falou alguma coisa que diz assim: eu não deveria ter dito isso? Quem já falou? Epa, pensei que eu estava sozinho, hein? Você se arrependeu, irmão? Falou, mas você não deveria ter falado. Todos nós aqui já tropeçamos muito no nosso falar. E tropeçamos porque estávamos dominados pela ira. Já respondeu, dominado pela ira? Porque estávamos dominados pelo ódio. Tropeçamos no falar porque um dia já falamos julgando determinado assunto sem ter real conhecimento do que estava acontecendo. Já tropeçamos no falar, criticando e difamando pessoas, esquecidos que um dia nós também já erramos naquilo que nós estamos julgando a outra pessoa. Já tropeçamos no falar quando emitimos um conselho que não tínhamos a mínima condição de dar. Alguns aqui, dentre nós, já tropeçamos no falar porque fizemos fofoca da vida alheia, e isso causou um grande rebuliço e dissensão entre as pessoas envolvidas. Já tropeçamos no falar quando nos contaram um segredo e nós saímos daquele lugar achando que tínhamos o direito de contar o segredo daquela pessoa para outro amigo. Já tropeçamos no falar quando um dia, sem saber que estávamos sendo enganados, a gente abriu a nossa boca para dizer: você é o amor da minha vida. Alguns
Já tropeçaram no falar por terem se precipitado em respostas? Constantemente, de alguma forma, a gente já tropeçou em palavras. Vai comigo lá na carta a Tiago, capítulo 3, verso 2. Olha o que a Bíblia vai nos ensinar em Tiago, capítulo 3, verso 2. Você vai encontrar Hebreus, depois você vai encontrar Tiago. Tiago 3:2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Deus espera que a gente não tropece no nosso falar, amém, irmãos? A verdade é que nós somos muito incoerentes com as palavras que saem da nossa boca. Eu lembro muito bem que algum tempo atrás eu trabalhava numa empresa e eu tive uma chefe e ela dizia assim: Anderson, eu não tenho nada contra os crentes. Meu único problema contra os crentes é porque muitos crentes, eles falam uma coisa e praticam outra. Por quê? E eu sempre perguntava a ela falou: porque quase sempre o discurso do crente não corresponde à prática dele. Por quê? Porque muitas vezes nós somos incoerentes com as nossas palavras, não é? Às vezes o nosso discurso de crente, o nosso crentez, o nosso evangeliquez, não bate com a nossa prática de vida. Muitas vezes nós destoamos, não é? Porque, pastor, quase sempre nós somos muito bons em cobrar as pessoas aquilo que nós não fazemos. Nós queremos exigir de muitas pessoas aquilo que nós mesmos, muitas vezes nós não praticamos. Não é? Vivemos sem a compreensão que as palavras que saem da nossa boca, elas podem matar ou elas podem trazer vida às pessoas a um lugar. Não é? Não sei, todos nós já ouvimos essa expressão, não é? Que aquela palavra que foi falada para você, ela machucou você mais do que um tapa. Já viveu essa experiência? Você diz assim: eu preferiria ter apanhado do que ter ouvido o que eu ouvi. Por quê? Porque as palavras, ela tem um grande poder de trazer vida. E as palavras também têm um grande poder de matar as pessoas. E nós vivemos em um tempo onde as redes sociais são muito badaladas. E as pessoas se expressam de uma maneira, atingem as outras, né? Se estão magoando ou se não estão, né? Nós vivemos um tempo onde as pessoas vivem, parece que é importante falar. Não, eu falei, aquilo que eu falei, se vai atingir alguém, pouco importa. Mas Deus nos chama nesta noite e nós vamos aprender um pouco como é importante a gente entender, não é, a importância das palavras que saem da nossa boca. O apóstolo Paulo, ele começa o versículo que lemos falando sobre a palavra torpe. E eu preferi ser sucinto, resumido no significado do que é torpe. Não é? O significado de torpe, ele pode ser até mais amplo, mas eu simplifiquei mais. Não é? Torpe significa aquilo que causa repulsa, aquilo que é asqueroso, nojento, que apresenta mácula, aquilo que é sujo. Não é? Se você for lá, tem outros significados, mas eu fiquei só com esse.
As palavras torpes são frases ditas que causam repulsa. Palavras nojentas, asquerosas, que apresentam mácula, ou seja, mancha sobre a vida de outros. Coisas que não deveriam estar na nossa boca. Vai lá na exortação de Efésios 5, 4. Olha o que Paulo vai dizer mais uma vez sobre as palavras que saem da nossa boca. Efésios capítulo 5, verso 4. Efésios 5,4 diz: não haja obscenidade, nem conversa tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Quantos podem dizer glória a Deus pela sua palavra? Nós muitas vezes proferimos palavras fora desta palavra. Dizemos coisas que Deus nunca disse. Falamos coisas que Jesus nunca falaria para as pessoas. Nós às vezes proferimos palavras que Jesus nunca diria para as pessoas. Você lembra da mulher adúltera? Eles pegaram a mulher adúltera e eles levaram diante de Jesus. E eles esperavam que Jesus naquele dia tivesse palavras de acusação. Eles esperavam que Jesus naquele dia tivessem palavras que rebaixassem aquela mulher, que desqualificassem aquela mulher. Mas muito diferente do que eles desejavam, Cristo proferiu palavras de compreensão, palavras de amor, palavras que fizeram daquela mulher, palavras que fizeram aquela mulher entender que a vida dela não tinha acabado. Você foi chamado para proferir essas palavras neste mundo. Por quê, pastor? Porque muitas vezes nós proferimos palavras de condenação. Porque muitas vezes nós proferimos palavras de acusação. Em outro episódio, Jesus chega num poço, a mulher samaritana está lá. Ele é judeu. Ela nem esperava que Jesus fosse falar com ela. Pior do que ela não esperar isso, era Jesus saber da vida dela. Jesus falou para ela: vai em casa, pega seu marido. E ela falou: Senhor, o que está lá não é meu marido não. Jesus dialoga com aquela mulher, Jesus prega para aquela mulher, e Jesus faz aquela mulher entender, através das suas palavras, que ela podia ter uma nova vida. Você e eu fomos chamados para isso nessa terra, amém, queridos? Nós fomos chamados para falar em amor, nós fomos chamados para falar em graça. Mas quantas palavras saem da nossa boca que não são palavras de amor? Pense bem. Quantas palavras saem da nossa boca e são palavras de acusação? E são palavras que derrotam outras pessoas. Vai comigo lá a Provérbios, capítulo 18, verso 21. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 18, 21. Diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Fale para a pessoa que está ao seu lado: vigia, irmão. Fala para ele: vigia no seu falar. Por quê?
Porque a sua língua e a minha tem poder de trazer vida e tem o poder de trazer morte. Diz o texto que vai comer do seu fruto quem gosta de usá-la. E nós precisamos examinar as palavras que constantemente saem da nossa boca, se elas estão edificando. E eu quero tratar com você nesta noite, se as palavras, em primeiro lugar, se as palavras que saem da nossa boca estão edificando a nossa casa, a nossa família. Porque é dentro da nossa casa, é dentro da nossa família que nós precisamos usar palavras para edificar e palavras para transmitir graça. Palavras de amor, palavras de carinho, palavras de compreensão, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Às vezes a gente é muito bom com as palavras fora de casa, né, irmão? Chega na igreja, diz para todo mundo que ama. Para alguém ouvir eu te amo dentro da sua casa, tem que quase que dar um soco na sua cara. Chegamos na igreja, a gente abraça todo mundo. É uma alegria, a gente externa, mas dentro da nossa casa, palavras de acusação, palavras de condenação, palavras depreciativas, palavras que promovem discórdia, palavras que separam. Deus está querendo e Deus está buscando que nós, dentro da nossa própria casa, tenhamos mais palavras de incentivo e palavras de cuidado. Quantos podem dizer amém por isso? Porque, pastor, você está falando isso? Porque muitas vezes as palavras que saem da nossa boca estão matando a nossa própria família. As palavras que saem da nossa boca estão matando casamentos, estão matando os sonhos dos nossos filhos. Pense bem. Eu não estou dizendo nessa noite que você não pode corrigir seu filho, que você não pode corrigir alguém da sua família. Eu não estou dizendo isso não, irmão. Mas aquilo que sai da sua boca deve edificar a sua casa, deve edificar a sua família. Você não pode estar dentro da sua casa dizendo assim, ó, está vendo? Não vai mudar. Você não pode olhar para os seus filhos. Você não pode olhar para um problema, qual que for, seja ele de que ordem for, na sua família, e você não crer. E você colocar o pessoal lá ainda mais para baixo. Não, você foi chamado para edificar e transmitir graça através das suas palavras dentro da sua própria casa. Amém? Dentro da sua própria casa. Lembre-se de Davi, Aminon, Tamar e Absalão. Lembra dessa história? Aminon violenta Tamar, sua própria irmã. Ele, através das suas palavras torpes, combina com seu próprio primo e vai lá e engana Tamar e violenta sua irmã. Diz a Bíblia que Absalão esperou por 2 anos Davi falar alguma coisa e Davi simplesmente não falou nada. 2 anos. Absalão ficou esperando. Meu pai vai falar alguma coisa. Meu pai vai tomar uma atitude. Nada. 2 anos depois, Absalão fala, sabe de uma coisa? Meu pai não falou nada, eu vou matar meu irmão. Muitas vezes, irmãos, nós nos calamos dentro da nossa própria casa. Ah, não, pastor, eu não tenho nada a ver com isso não. Nós temos sim algo para falar. Nós temos sim algo para profetizar, algo para declarar sobre a nossa família, mas nós não fazemos. E quando abrimos a boca, tu fica nervoso com alguma coisa que quer ver eu ficar nervoso, irmão? Assim, eu perder um compromisso e minha mulher fala assim, mas eu te falei. Tu fica irritado com isso? Ah, nossa. Eu falo, pá, Satanás miserável.
Dia desse eu estava lá na escola, eu falei para ela falou, eu já te falei para botar na agenda. Eu falei, opa, não me fala isso. Me fala uma coisa boa, eu já esqueci. Não, irmão, mas às vezes a gente não fala nada de bom. Ninguém na nossa casa ouve nada de bom. Não ouve. A gente nunca diz lá, vai dar certo, Deus está conosco. A gente nunca diz assim, ó, vamos orar, Deus vai vir, Deus vai curar. E acaba que muitas vezes a nossa omissão ou as nossas palavras erradas, elas provocam a morte da nossa família. Palavras que falamos sobre nós mesmos, hein? O que é que você está falando sobre você mesmo, irmão? Vamos lá em João, capítulo 6, verso 63. Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. Diz o texto, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? As palavras que Jesus nos diz são Espírito e vida. Mas quantos filhos de Deus, quantos crentes estão se autodepreciando? Quantas palavras de morte saem dos seus lábios sobre você mesmo? Quantas pessoas estão em Cristo e se acham péssimas pessoas? Quantas pessoas nos seus pensamentos acham que não são dignas? Esqueceram que foram compradas pelo sangue de Cristo por um valor inestimável. Nunca abra sua boca, irmão, para dizer assim, eu não presto. Você custou um preço alto. Você custou a morte do Filho de Deus. Nunca abra sua boca para dizer assim, não. Tá vendo? A minha vida não vale nada não, irmão. Que isso? A sua vida vale muita coisa. A sua vida tem um valor inestimável para Deus. Não é? Quantos crentes abrem a sua boca para dizer, eu acho que Cristo não se importa comigo, pastor. Eu sempre serei doente. Eu sempre serei depressivo. Quanto crente, eu nunca vou alcançar o meu sonho. Irmão, então a Bíblia mentiu? Jeremias 29:11. O Senhor tem bons planos sobre a sua vida. Planos de te fazer prosperar. Planos de te dar prosperidade, de te dar paz. Mas porque muitas vezes a nossa boca é entupida de palavras depressivas sobre nós mesmos. Cristo nunca disse isso sobre você. Por que você está dizendo isso sobre você mesmo? Cristo nunca abriu a boca para dizer, ei, meu filho, você não presta não. Pelo contrário, Jesus olhou para você antes da fundação do mundo e disse, eu vou preparar boas obras para esse meu filho, para essa minha filha. O problema é que nós muitas vezes somos nós que nos esmagamos com as nossas palavras. Somos nós que nos condenamos, não é? Pastor Henrique falou aqui no domingo uma verdade que a Bíblia diz, você é raça eleita. Quem é aqui raça eleita? Quem é nação santa? Você é povo de propriedade exclusiva de Deus, irmão. Pense nisso, não é? Você não é um pobre coitado, não. Você é alguém que Deus investiu a sua própria vida para te salvar e para te valorizar. Quantos podem dizer glória a Deus por isso?
Pense bem nisso. Somos nós. Ah, pastor, mas me falta tantas coisas. Não, irmão, Deus está com você. Ele te ama. Amém? Você sabe que a Bíblia vai dizer em Mateus 12:34 que a boca sempre vai falar daquilo que está no nosso coração. Sabe qual é a verdade disso, irmão? Que o nosso exterior sempre vai replicar aquilo que está no nosso interior. Sempre vai. Sempre vai. Não é? A boca sempre vai externar aquilo que está o quê? Aqui dentro. Aqui dentro. Como que está o seu interior? Não é? Talvez seu interior está magoado, doído, por isso que você só replica algo ruim sobre você mesmo. Não é? Ninguém nunca vai estar derrotado por fora, né? Se não estiver aqui dentro, a derrota começa aqui no nosso coração. Por isso que a gente precisa examinar aquilo que está dentro do nosso coração. Se você estiver em crise dentro de você mesmo, você vai replicar isso. Mas se você entender que você tem um valor inestimável para Deus dentro de você, então você vai proferir vitórias, você vai proferir palavras boas sobre você. Amém, querido? Vai. Creia nisso. Precisamos examinar as palavras que proferimos sobre a igreja. Pense bem nisso. Palavras que proferimos sobre a igreja. Não o prédio físico. Escute bem, às vezes nós ficamos muito apegados à matéria. Esquecemos que a igreja não é esse prédio. A igreja de Jesus é a pessoa que está ao seu lado. A igreja de Jesus é você. Amém, irmão? É você. Às vezes a gente não para pensar. Cristo, ele não morreu por construção alguma. Cristo morreu por pessoas. A igreja de Jesus está sentada aí do seu lado. Pastor, o que você está dizendo? Que toda vez que você fala mal da igreja, você está falando mal do irmão que está do seu lado. Toda vez que você deprecia a igreja com as suas palavras, você está falando de você mesmo, irmão. Toda vez que você abre a boca para dizer assim: ah, não, a igreja está muito sem amor. É, porque você está sem amor. Toda vez que você abre a boca para dizer: não, pastor, a igreja está muito dividida. É, porque você está provocando divisão. Toda vez que você abre a boca para falar qualquer coisa da igreja, você está falando de você mesmo, irmão. Às vezes nós não pensamos nisso. Não serão somente as pessoas que vão ser afetadas com o seu falar, não, irmão. Não vai ser, né? Às vezes a gente fala coisa para afetar o outro irmão, né? Às vezes a gente diz palavras, pensa que aquilo... Não é assim. Aquilo que a gente fala da igreja, isso vai diretamente para a nossa vida mesmo. Isso vai depreciar a gente mesmo. Pense bem, né? Vai lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Vamos ler 17 ao 22 e depois do 30 ao 32.
1 Coríntios 11, do 17 ao 22, depois do 30 ao 32, diz: entretanto nisto que vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Vamos para o 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em sua casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for darei instruções a vocês. Paulo está tratando uma questão sobre a ceia com a igreja de Jesus, com a igreja de Corinto, mas ele está falando da dissensão, da confusão que existia naquela igreja, naquele momento. Cada um fazia o que queria, o que pensava, cada um só pensava em si. Eles não eram cordiais uns com os outros. E nós precisamos entender que nós precisamos retirar do nosso meio as palavras, irmãos, de egoísmo, as atitudes onde só nós pensamos em nós mesmos, as palavras que depreciam o corpo de Jesus, né? Palavras que vão causar confusão no nosso meio, né? Palavras que vão causar divisão no corpo, que é o corpo de Cristo. Eu e você precisamos nos atentar se aquilo que nós estamos falando para o nosso irmão, né, transmite graça, edifica a vida dele, ou se aquilo que sai da minha boca está dividindo a minha vida com ele. Pense bem. Será que ainda vivemos um evangelho para dizer assim: nossa, eu não vou com a cara do irmão fulano de tal? Que o Senhor te repreenda, meu irmão. Não. Ele é seu irmão em Cristo. Jesus morreu por ele também. Nunca use a sua boca para depreciar o outro filho de Deus. Não é só o pastor, não. Não é só o líder, não. É esse irmão que está ao seu lado, que é a igreja de Jesus, juntamente com você. E ele precisa ouvir da sua boca aquilo que vai edificar a vida dele, amém, irmão? Aquilo que vai colocar ele para cima, aquilo que vai animar ele. Nunca aquilo que vai destratar, nunca aquilo que vai jogar ele fora. Pastor, mas eu não tenho muita paciência. Mas Jesus te chamou para ser amável, para ser alguém que fala em amor também aqui na casa de Deus, amém, querido? E por onde você passar. Vai comigo aqui para a gente terminar. Salmo 19, 14. Salmos capítulo 19, verso 14. Diz a Bíblia, Salmo 19, 14, diz que as palavras que saem da minha boca
e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém, irmãos? As palavras que saem da nossa boca, palavras que sejam agradáveis. Ah, pastor, mas eu não sei falar, não é? Eu sou assim mesmo. Não, irmão. Nós precisamos ter esse cuidado, não é? Na nossa casa, no nosso trabalho, na rua onde a gente mora, por onde a gente passar, da gente ser um canal do fluir de Deus, e que através das nossas palavras, da nossa boca, as palavras que saem da nossa boca possam edificar outras pessoas, amém? Possam consolar, possam transmitir graça, possam animar outras pessoas, não é? Que nós nunca sejamos aquele que vai repelir, que vai excluir, que vai dizer assim, não tem jeito não, mas que nós, com a nossa palavra, sejamos sempre aquele que vai trazer alguém para perto, amém, irmãos? Que vai aproximar e que vai abençoar através daquilo que nós falarmos, amém, queridos? Que assim seja a minha vida, que assim seja a sua vida, não é? Que nós sejamos usados verdadeiramente como um canal do fluir de Deus para influenciar outras vidas através das nossas palavras, amém? Vamos ficar de pé. Queria que nós orássemos. Queria que você desse a mão aí para esse irmão e que você dissesse para ele, irmão, coragem, força. Fala para ele, eu espero. Diga para ele, eu espero. Desejo, fala para ele, que Deus sempre use a minha vida para te abençoar. Amém? Fala para ele, para sempre te animar, para que quando você tiver caído, para quando você tiver arrebentado, eu possa ser um canal do fluir de Deus. Amém, irmão? Nós precisamos disso, não é? Nós precisamos ser assim, não é? Nós não podemos ser daqueles que acusam. Oxe, tá vendo? Eu falei, né? A pior coisa minha mulher está indo. A pior coisa é isso, irmão. Cadê os meninos da música? Pode vir aqui para a gente cantar uma música. É antiga, hein? Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Essa é antiga, não é? A pior coisa é a pessoa ouvir da sua boca assim, ó, eu te falei que isso não ia dar certo. Nossa, não é, pastor? Oh, gente, você pode ter até vontade de falar, irmão, mas Deus te chamou para ser um canal, amém, irmão? Não é fácil controlar a nossa língua, eu sei que não é, não é? Não é fácil colocar nossa língua dentro da nossa boca, irmão. Mas Deus espera que a gente seja um povo assim, amém? Que a gente não escravize ninguém, através das nossas palavras, amém? Mas que as nossas palavras libertem e abençoem, amém? Ele levanta a mão desse irmão aí, vamos orar. Pai, como igreja nesta noite, nós nos abençoamos, Pai, mutuamente nesse lugar. Pedimos, Pai, uns pelos outros, para que sejamos gente que abençoa, para que sejamos pessoas que restaurem, para que sejamos pessoas que profetizem, Pai, para que sejamos canais do Teu fluir através da nossa palavra. Que toda vez que nós estivermos em casa, que toda vez que nós estivermos no nosso trabalho, que toda vez que nós entrarmos em um hospital, que toda vez que nós sairmos para evangelizar, Pai, as nossas palavras sejam palavras que edifiquem, Pai, e que transmita graça, a todos aqueles que estiverem ouvindo a nossa voz.
Faz esta obra, Pai. Faz esta obra na vida da tua igreja. Faz esta obra na vida do teu povo. Faz esta obra em cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vou calar meus lábios. Levante suas mãos e diga: vou profetizar. Manifestar. Cante aí com ele. Continua de mão dada aí. Cante aí com ele. Libertar. Diga: não vou calar. Não vou calar. Vou profetizar. Vou profetizar. Diga: manifestar. Manifestar a graça. Abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida. Diga pra ele. Fala aí pro seu irmão. Vou profetizar. Diga pra ele: nenhuma maldição te alcançará. Fala pra ele aí. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Vamos cantar mais uma vez. Não vou calar meus lábios. Não vou calar meus lábios. Diga: vou profetizar. Vou profetizar. Oh, manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Oh, não vou calar meus lábios. Eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar que Deus quer libertar. Diga pro seu irmão, diga pra ele: sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não sei se existe alguém entre nós que diz assim: pastor, eu vim aqui nesta noite e eu quero entregar minha vida nas mãos de Deus. Não sei se existe alguém aqui que nesta noite no coração tem esse desejo de se render. Talvez você entrou aqui nesta noite e diz assim: pastor, eu falo mal de mim mesmo, eu deprecio a minha vida, mas nesta noite eu quero me render a Jesus. Eu entendo que Ele me salvou, eu entendo que Ele morreu para me salvar, eu entendo que Ele quer mudar a minha vida, transformar o meu coração. Não sei se existe alguém aqui nesta noite. Se existe alguém aqui nesta noite, queria que você fizesse um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Existe alguém aqui nesta noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor, que deseja mudar, que deseja transformar, que deseja ser transformado pelo poder de Deus. Você nunca fez essa decisão por Jesus e você quer entregar a sua vida nas mãos de Deus. Existe alguém aqui nesta noite? Não? Se você não deseja fazê-lo, você está nos visitando,
depois desta reunião, você pode procurar qualquer um dos pastores aqui e nós vamos orar por você, amém? A você que nos assiste pela internet, que o Senhor te abençoe, te guarde, um bom final de semana.